Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, dirigido pelo nosso amigo jornalista aqui presente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Com mais uma entrevistada legal aqui, mais um bate-papo maravilhoso aqui. A nossa convidada de hoje é uma militante histórica, consistente do Partido dos Trabalhadores. Já foi vereadora do Embu das Artes, que eu ainda chamo de Embu, na verdade. O Embu das Artes. Foi candidata a prefeito em 2020 e 2024, muito bem votada, militante histórica, muito ligada à causa da habitação popular. Seja muito bem-vinda, Rosângela Santos. Obrigada, agradeço pelo convite, Alfredo, Walter. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o cenário político aqui da região. Rosângela, a gente vê que você tentou 2 vezes ser prefeita do Embu, né? Sim. Como é que é a dificuldade para ser mulher e ser candidata a prefeita do Embu, numa cidade que é muito concorrida, uma cidade histórica? Como é que foi para você essa experiência aí? Foi uma experiência incrível e histórica, porque eu fui a vereadora mais votada da cidade, assim, num momento difícil, que foi 2016, após o impeachment da Dilma, onde o PT estava sendo muito atacado. E pelo trabalho social que eu tenho, um trabalho com jovens, com crianças, terceira idade na habitação, eu tive um acolhimento muito forte. Eu, sendo a vereadora mais votada, eu fiz um mandato de oposição, um mandato bem construtivo, de luta, e surgiu esse desejo das pessoas para com que eu fosse candidata a prefeita em 2020, né? Eu tive um empurrão deles, né? As pessoas queriam mudança e viam em mim essa esperança, né? E aí, quando eu vim candidata em 2020, foi no período da pandemia, que foi bem sofrido, porque o processo que a gente gosta muito de fazer, que é abraçar, que é estar junto, que é aquele acolhimento, a gente tinha muita dificuldade, né? Então, 2020 foi mais difícil ainda, por conta da pandemia, mas a votação para a gente foi histórica, porque eu tive mais de 27 mil votos em 2020, numa disputa que foi contra também o ex-prefeito Geraldo Cruz, que saiu do PT para ser candidato em outro partido, e ser mulher, estar na política já é difícil. E ser acho que foi a mais votada do estado de São Paulo pelo PT, né? E agora também, 2024. A nossa cidade de Cotia, Rosângela, faz mais de anos que não se elege uma vereadora mulher. Qual a dica que você dá para as candidatas que tem em Cotia, a vereadora, a prefeita? Nós temos candidata a prefeita pelo PSOL em Cotia, mas vereadora não consegue entrar na Câmara faz muitos anos. A dica é não desistir, porque a política empurra a mulher para fora do debate, da discussão. Agora, em 2024, por exemplo, eu sofri muita violência psicológica, violência física, ameaça. E aí terminou a campanha, terminou também com ameaça. O ex-prefeito foi na frente da minha casa dizer que estava fazendo brincadeirinha, mas não é brincadeirinha, sei, com segurança armado, com uma cadeira para dizer que está levando a cadeira para mim, ameaçando, né, a minha família, né? Então é muito difícil isso para as mulheres, sentir essa ameaça, essa violência, a violência política de gênero. Então, em grande maioria, depois que sai candidata a primeira vez, desiste, porque é muito difícil mesmo, a questão do apoio, da estrutura. E o que eu falo para elas é não desistirem, porque nós somos maioria, né? Somos maioria da população, do eleitorado, a gente precisa ocupar os espaços para poder defender e apresentar o que a gente acredita. Em 2020, eles tinham um contexto, uma situação bem diferente do que 2024, né? Teve a pandemia, tinha outra situação. Em 2024, a gente já tinha a presidência do Lula, né? Queria que você comparasse as duas campanhas. Como é que que você participou, que você foi bem, que você visitou a cidade inteira? Como é que você sentiu a diferença desses dois momentos aí tão importantes, né, na história recente política do Brasil? Sim, 2020 era a reeleição do prefeito, né? A reeleição é muito mais difícil você fazer a disputa. A oposição estava dividida, né? A minha candidatura do Geraldo tinha a doutora Beth, que na época também era oposição, que agora está junto com o grupo que está governando a cidade.
E a pandemia, eles usando a pandemia para se promover, isso foi em todas praticamente as cidades, né? Usando o hospital de campanha, usando a dor das pessoas, Cesta básica. cesta básica. E lá teve um processo de corrupção muito, muito forte, porque teve desvio com as empresas terceirizadas que estavam fazendo esse trabalho de combate à pandemia, né? Então, quantas pessoas que morreram nesse processo, só que fica escondido, né? Porque o que aparece é o que está na mídia, o hospital de campanha, a cesta básica. Então, essa disputa foi muito difícil. Nós, ao contrário, assim, a gente fazendo trabalho formiguinha, não podia fazer reuniões grandes, eles faziam escondido, porque tinha estrutura, e a gente tem responsabilidade, não ia fazer uma situação como essa, colocar a vida das pessoas em risco. Então, foi muito difícil. Foi um processo bacana, porque muita gente ainda não me conhecia. E aí eu fui aquele trabalho formiguinha de passar de casa em casa. Por isso que eu friso que ter ficado em segundo lugar, 27 mil votos, foi uma vitória numa disputa muito difícil contra, na época, o candidato à reeleição Ney Santos, né, com todo um histórico, com ligação ao crime organizado, que depois teve um apoio muito forte à candidatura do Hugo, e uma, assim, absurda, porque é usando a máquina, né, na entrega dos kits escolares, nas obras, início de obra, que só inicia e depois não continua após campanha, mas usando essa força da máquina, do recurso, para poder apresentar o candidato deles, né? Tanto que na campanha, eles não colocavam o nome do candidato, colocava só o nome do Ney, parecia que não tinha outro candidato. Então, a nossa disputa lá em Boa, agora em 2024, foi contra o Ney Santos, contra o Hugo, contra a máquina, contra empresas que estavam ajudando eles financeiramente. Então, considero essa daqui uma das mais difíceis, e ficou polarizado, porque não tinha uma terceira via. A estratégia, assim, se tivesse uma terceira via para ajudar a puxar votos, seria muito mais viável, né? Mas quando tem um enfrentamento direto e tem duas máquinas aqui muito forte e a estrutura nossa muito menor, aí ganha o financeiro, né? Que aí foi o que aconteceu, né? Ganhou o Hugo Prado usando a máquina, usando o abuso do poder econômico, né? Tanto que a gente entrou com algumas ações, tá na justiça, né? Acreditamos que uma hora pode acontecer, mas essa eleição aqui foi muito mais difícil, porque além disso, teve as fake news. A gente foi muito forte, as mentiras, assim, absurdas, a gente entrou com ação também. Eles perderam agora essas ações, eles vão pagar de multa mais de 400 mil. Mas e aí, assim, a mentira já foi já foi espalhada, né? Como reverte, né? Por falar em fake news, como é que você avalia a força da direita na internet? Parece que os progressistas estão ficando para trás na internet, né? Claro que ainda pode virar o jogo, né? Mas eles conseguiram emplacar narrativas absurdas, né? A coisa da cloroquina, a coisa do distanciamento, a coisa das Das vacinas, né? vacinas, E eles conseguiram com disseminação na internet. Como é que você avalia, né, a presença do campo progressista na internet? A gente vê aí o ICL já ganhando um certo espaço importante, mas o Brasil Paralelo na frente ainda, né? Sim. Então, como é que você avalia a presença do campo progressista, do PT, da esquerda nas redes sociais? Primeiro que eu acredito que tem que se batalhar por essa questão da regulação das redes, porque é absurdo tantas fake news e mentiras, e depois que solta é muito difícil reverter. Então tem que ter uma regulação tanto no cuidado com as nossas crianças, jovens, como na questão política também. E a direita, eles soltam um discurso de ódio, de desgraça, de coisa ruim, que acolhe a população, que é mais fácil de acolhimento quando tem a tragédia, né? As pessoas gostam de ver, e eles usam essa forma desse discurso, assim, sempre no ruim, e isso acaba sendo propagado porque o algoritmo, ele aceita, né? O algoritmo, ele propaga mais ações que tem esse discurso que é rápido e que tem um engajamento. E a direita tem um engajamento muito alto, né? Eles se propagam muito, tanto que o vídeo do Nicolas Ferreira foi um vídeo super compartilhado e foi um vídeo propagando mentiras, né? Agora, a esquerda, o nosso desafio é justamente combater esse processo. E a esquerda, eles apresentam projeto, a gente apresenta projeto, apresenta ações, mas parece que a população não quer ver os projetos, acaba acolhendo mais vídeos que vêm falando de coisas muito, propagando mentiras, coisas ruins, né?
Eles usam uma estratégia da meia-verdade, né? Que é meia mentira Sim. também, né? Eu trabalhei nos Correios 2021, fazendo exames periódicos. E, nossa, o que os médicos enfrentaram de fake news. Gente que em 2021 ainda muito. acreditava em cloroquina para Covid. Gente que parava de tomar losartana, medicamentos para pressão, para tomar ômega 3, porque viu na internet. Enfim, eles são muito suscetíveis, assim, muito influenciáveis para frases prontas e não aprofundam, né? Isso é um problema, né? Aquelas frases meio marqueteiras, a pessoa não aprofunda, né? E acaba engolindo uma mentira, né? E não pesquisa, a população não tem o costume de pesquisar para ver se realmente a fonte está correta, ela vai propagando. Essa questão de como foi das vacinas, se não tem um governo agora incentivando, trazendo o Zé Gotinha de volta, levando para dentro das escolas para vacinar, tinha diminuído muito a quantidade de crianças vacinadas, porque os pais estavam acreditando que vai adoecer, vai morrer, a vacina do Covid está dando essa sequela. E não é verdade, né? Então, é uma forma de colocar em risco a vida das pessoas. Isso é crime, né? Eu entendi nas eleições passadas, Rosângela, que eu vi as pesquisas, que você estava bem na frente nas pesquisas, né? O que motivou a mudança? O que você acha que a derrota do PT lá no Imbu, o que você atribui? É o fake news, as denúncias, as mentiras que eles falavam? O que você atribui isso? Nas pesquisas a gente sempre Porque eu lembro que você teve uma aliança muito boa lá, né? sim. Fechou com muita gente lá. As pesquisas sempre mostravam a gente no empate técnico mais abaixo deles, assim, sempre com 5, né, a média de erro, assim, de 5%, 6%. Então, era sempre no empate técnico. E quando começou a campanha, assim, que eles jogaram mesmo a estrutura na rua, e a nossa estrutura é muito diferente, né? Eles usaram muita gente fazendo campanha, os vereadores, e a compra de voto que foi muito pesada no dia da campanha, como aqui em Cotia, que teve muitas denúncias de compra de voto, Embu também teve, né? E muitos vereadores, junto com o grupo político deles, leva a pessoa já a casadinha, a colinha feita. Então, eu acredito que a questão estrutura, no final da campanha, pesou muito. Até porque a gente terminou a campanha sem material nenhum na rua. Parecia que só tinha a campanha deles. Por quê? Porque eles tiraram nossos materiais, pegaram nossos materiais, jogaram no rio, arrancaram. E a gente não tinha estrutura para poder repor. Entendi. Né? Então, Eu lembro que até local para você tinha que pedir um local, de repente ia lá e barrava o local que você ia fazer o... Sim, a gente não conseguia, tanto que a gente pediu para fazer o lançamento da campanha, eles tentaram barrar de todo jeito. Teve um local que a gente fez o lançamento da pré-campanha, eles foram lá no outro dia para fechar o espaço. Então, era uma perseguição muito forte. Perseguição também aos empresários, perseguição aos comércios. Os comércios tinham medo de falar que estavam apoiando. A gente ia lá, conseguiu o apoio, eles voltavam assim, ó, se você apoiar, vai fechar. Funcionário público, se apoiasse, eles mudavam de setor. Teve uma perseguição, uma violência política muito forte. Então, isso também, esse medo das pessoas se posicionarem, porque não é só a questão da máquina, né? Tem a questão das denúncias dessa ligação que eles têm à questão do crime organizado. E isso deixa a população também com medo. Muitos apoiam eles pela figura do popstar, mas muitos apoiam pela questão do medo também. Né? E isso reflete no final da campanha, que acaba, e não tendo a terceira via também para poder tirar votos, aí eles conseguem ampliar a votação e ganhar a eleição. Tem um zum em Cotia, Rosângela, que a empresa do Imbu está vindo para Cotia, a empresa que comanda a saúde. O que vocês podem falar da saúde do Imbu? Como é que está lá? A saúde de Imbu está precária. Já tem, desde o início do mandato do Ney, até agora do Hugo, já trocou mais de 9 empresas. E aí troca as empresas, não paga os funcionários, os funcionários vão passando de empresa para empresa, sem receber nada, salário atrasado, sem vale transporte. Os médicos não querem trabalhar mais em Imbu, então eles vão tentando pegar médicos novos, né, que não sabem a situação de Imbu. Então, Imbu das Artes está assim, vivendo uma realidade na rede social, que é o que eles pregam, que está tudo bem, mas no dia a dia não tem dipirona no posto. Não tem soro, algumas vezes, para aplicar a medicação. As mães, na hora que vão ganhar o neném, não têm a medicação para combater a infecção, para não ter infecção.
Então aplicam, eu recebi a denúncia que estava aplicando uma medicação que não era a que era para ser Prescrita, aplicada, né? prescrita. Então, não tem lençol dentro da maternidade, no UPA, no PS. Coisas simples, eles não estão conseguindo fazer o atendimento. Então, a saúde de Embu está totalmente no buraco mesmo, pedindo socorro. E aí, vindo para Cotia, a tendência é Cotia piorar. Tá? Além da questão da saúde, como é que você faz uma radiografia da gestão do Hugo? Como é que você analisa a gestão dele? Você que acompanha a cidade, que é uma cidade com muita pobreza, muita diferenciação social, né? E não tem um orçamento tão bom proporcional, por exemplo, com Barueri, com Cotia, que são orçamentos mais ricos, né? Como é que você avalia, no geral, a gestão dele? Você acha que ele está incluindo socialmente, distribuindo renda, cuidando das pessoas mais necessitadas ou não? Como é que você avalia a gestão do Hugo Prado? Eu avalio como uma continuação da precarização do atendimento. Eu avalio como uma continuação, porque ele continuou o mandato do Ney, que é um serviço, uma gestão péssima. Hoje, a figura do Hugo representa ser o marionete do Ney. Então, quando se tem uma discussão, e aí os comentários da cidade, senta na ponta da mesa o Ney e o Hugo. Na hora que vai tomar decisão, é o Ney que toma. Então, a gestão é a continuidade do mandato do Ney. O Hugo ele não tem uma personalidade, né? E aí, dá continuidade, que é um atendimento ruim, como foi agora na educação. A entrega dos kits escolares está terminando agora, no meio do ano, para poder fazer a entrega, que é aquele mega... eu ia falar que é pocket show nas escolas, que é para poder eles entregarem. O material está lá, que já demorou para chegar, mas só entregam o material se tiver a presença do prefeito para poder fazer o discurso. E as crianças, os pais, sofrem por não ter o material no momento certo. A segurança lá, por exemplo, assalto o tempo todo, durante o dia, à noite, no ponto, saindo de casa, sequestro. Aí ele faz um vídeo com a GCM, um monte de guardas, falando, tá tudo bem, vamos pra rua, para aquela coisa do midiático. Aí na outra semana já não tem essa mesma estrutura, e aí os assaltos continuam. Então, eu vejo o Hugo como a continuação do oba-oba da rede social, que é fazer um vídeo, dizer que tá tudo bem, mas no dia a dia, os ônibus quebrados, os funcionários sem receber o pagamento correto também do transporte, atraso no transporte, chovendo dentro dos ônibus, que absurdo, assim. Assim, os asfaltos, eles passam aquele recapeamento fraquinho, aí passar o mês já tá os buracos, né? Então, não tem realmente uma gestão comprometida. Aí você fala do orçamento, no nosso orçamento é mais de 1,3 bilhão. Tem orçamento, tem as emendas. O governo federal está mandando dinheiro para Embu, mandou agora 230 milhões para fazer a urbanização e também a regularização fundiária e o cuidado, né, com as periferias. Mandou dinheiro para Minha Casa Minha Vida, para o PAC, para fazer o BS, para fazer escola. Então, o recurso está vindo para Embu que o governo federal está mandando. Mas tem que ter uma boa administração, que é o que não tem. Aqui em Cotia, a gente sabe que o PT tem uma ligação muito forte com o Formiga, por causa do PDT. O PDT também estava com você ou não, apoiou você Apoiou em Embu. E eu vi uns vídeos que o Formiga veio com o Ney esse tempo atrás, apareceu com o Ney em Cotia, parece que vai apoiar o Ney para deputado federal, se eu não me engano, né? Acho que ele vem deputado federal. Como é que você vê isso? Ney no Embu, Cotia, Formiga? Eu acho uma aliança perigosa, até porque assim, o Ney representa o obscuro da política. Ele, quando veio para a política, tinha 2 anos, 2 anos atrás dele iniciar, ele tinha sido preso, ele foi solto, enriqueceu assim de uma forma obscura, vem ser candidato a deputado e depois a vereador, também fazendo essa questão muito forte da compra de voto, continua com essas ligações porque tem muitas denúncias e indícios, e aí vem para Cotia ter o apoio do prefeito, que fica amarrado a um sujeito que eu considero que é uma ameaça. Assim, eu não considero o Ney, como muitos falam, articulador. Articulador são pessoas como nós que, com pouca estrutura, a gente consegue fazer boas alianças, fazer uma boa política. Agora, fazer esse sentimento de medo, de ameaça, se trazer para dentro de uma cidade que pode ser construída de uma forma, assim, com uma gestão e uma parceria boa com o próprio PT, com o governo federal, eu acho que ele está indo no caminho errado.
Rosângela, queria que você voltasse um pouquinho no tempo e voltasse para 2016 ou 2020, no seu mandato de vereadora, que te credenciou a depois galgar candidaturas majoritárias. Como foi o seu mandato de vereadora? Como é que foi a resposta da população? Porque foi um mandato que abriu portas, né, para você bem consistentes em termos de candidaturas majoritárias, espaço do partido, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa eleição interna do partido, né? Queria que você falasse sobre o mandato aí, esse seu mandato de vereador aí, que foi tão importante para o partido, para o Embu. Eu considero que foi um mandato histórico, porque nós travamos algumas lutas que não tinha acontecido em Embu, essa movimentação. Teve algumas ações, alguns enfrentamentos, mas não como esse enfrentamento que nós fizemos contra o grupo do Ney Santos. Fizemos um mandato de oposição, oposição construtiva, uma oposição que, quando tinha projetos interessantes para a população, eu aprovava, e quando não tinha, a gente entrava no Ministério Público, entrava com ação, ia para a rua, como foi contra a taxa do lixo, que eles implementaram assim, por forma de decreto. Fez o decreto, no outro mês a população já recebeu o boleto para poder pagar, um absurdo. A população se revoltou, fui junto com eles, fizemos uma mobilização na Câmara Municipal muito forte e conseguimos, através de uma ação, derrubar. Depois foi o IPTU, ele pegou um dinheiro de outorga onerosa que recebeu de um empreendimento do Aprígio, pegou o dinheiro, contratou uma empresa para fazer a medição para poder aumentar o IPTU, diz que mediu errado, né, que voltou atrás, mas só voltou atrás porque a população pressionou. Então fez a medição, aumentou o IPTU assim 300%, chegou novamente o boleto para a população, a gente se juntou, foi para a rua, mobilizou e fez o prefeito recuar. Então essas ações assim de enfrentamento, de defesa, como da saúde, que eles tiraram 16 milhões da saúde, e eu fui para cima também, questionei, coloquei no Ministério Público também. Eu entrei com um requerimento de SEI para investigar essas empresas que prestam serviço na cidade. Então, toda essa movimentação fez com que eu virasse uma referência na cidade. Então, foi muito natural os movimentos começarem a dialogar para que eu fosse a candidata em 2020. Então, foi um mandato assim que eu considero importante para esse processo da democracia da cidade, não ficar só um grupo político no poder e dominar a cidade, dominar as políticas públicas assim de uma forma como se fosse o imperador, né? Como manda e as pessoas fazem, que é isso que está acontecendo em Embu. Até para poder liberar uma rua para fazer um evento é difícil conseguir porque eles se acham dono da cidade. Então meu mandato foi um mandato popular. Eu acredito que até hoje as pessoas lembram pela referência que foi. Rosângela, eu sei que você é muito amiga do Abidã, do vereador Abidã. Uhum. O Abidã sofreu um processo de cassação na Câmara também, justamente, tanto é que ele voltou, né, pela Justiça. E em Cotia, estou tendo um problema com o Frota. O Frota também está sendo perseguido, aí, tentando caçar ele na Câmara. Como é que você vê esse processo de cassação de vereador que trabalha, que faz um trabalho, quando começa a atuar na comunidade, tem esse problema de cassação? Como é que você vê isso? Queria que você falasse do processo que teve no Embu e o que você acha que pode acontecer também em Cotia. Essa forma de tentar calar o vereador ou vereadora porque está se posicionando é totalmente antidemocrático, porque eles foram eleitos pela população para poder defender e ser a voz. Independente se está com o governo ou não, quer dizer, não está com o governo, não serve, vamos tentar afastar para não ter incômodo, né? Que eu vejo assim, outras vereadoras do PT estão também sofrendo o mesmo processo. Teve até uma morta ontem, né? Sim, olha a situação, porque ela se posicionou contra projetos que prejudicam a população. Então, essa violência está muito forte, chegar a matar uma companheira, uma vereadora. Então, a primeira situação é caçar, não consegue caçar, aí mata, né? Olha que absurdo. Então, esse processo antidemocrático a gente não pode aceitar, porque aí está cerceando a voz daqueles que votaram nele para poder representar. Independente da posição do vereador, do partido dele, ele foi eleito para isso, ele tem que continuar ali. Agora, se teve um processo, que hoje, eu falo sempre para os vereadores, hoje é com um vereador, amanhã pode ser com você. Então, quando você aceita esse processo porque o prefeito está direcionando para poder caçar, você aceita também em algum momento que seja com você. Então, tem que tomar muito cuidado.
né? Então, eu falo que quando eu fui vereadora em 2016, tive diversos debates com os vereadores, mas eles sempre respeitavam o meu mandato justamente por isso, porque eles entendiam que em algum momento poderiam ser eles, né? Agora com o Abdan, eles foram numa linha de querer caçar, o Abdan voltou, e eles, Voltou maior, né? e eles sabem que em algum momento pode ser com eles, porque o grupo do Ney ele se acha dono do vereador, se acha dono da cidade. E se não fosse a movimentação que foi feita agora para mostrar, porque eles, né, teve a movimentação para eleger um presidente que não fosse indicado do grupo do Ney, mas era o indicado do Ney, não era aceito por todos os vereadores. E essa movimentação foi importante para mostrar que tem um pouco de independência ainda, mesmo estando do grupo. Então, essa independência da Câmara, ela precisa existir. De um defender o outro. Não pode. Agora, se acontece como a Zambelli lá, que foi para a rua, com a arma na mão, a tentar atirar, porque faltou pouco para ela atirar no cidadão, né? Aí sim não tem como defender o mandato dela. Rosângela, queria mudar um pouco nossa conversa para a conjuntura nacional. O governo Lula está enfrentando muitas dificuldades, né? Em relação à popularidade, em relação às situações que acontecem. E queria que você falasse, por exemplo, sobre essa questão tributária, né? O governo procura isentar de impostos pessoas que ganham menos, procura diminuir impostos de alimentos e compensar com faixas mais altas de pessoas ricas. Mas a narrativa que a direita passa na internet é que o Haddad está aumentando o imposto, quando na verdade ele está mudando a faixa de imposto, né? Ele está isentando alimentação, está isentando as faixas menores para cobrar de outros. IOF sobre transações ligadas à parte financeira, de pessoas que investem um montante de dinheiro muito grande. Então eu queria que você comentasse essa conjuntura nacional, essa dificuldade do governo Lula de se comunicar, de passar os projetos. Como é que você avalia essa conjuntura agora? Que vamos enfrentar uma eleição o ano que vem, difícil, né? Sim, não vai ser uma eleição fácil justamente por isso, porque todos os projetos que o governo apresenta, tem a oposição que ela não é construtiva, é muito diferente de uma oposição construtiva. Eles detonam assim para que ver o circo pegar fogo, para poder ver realmente o Brasil no rumo ruim. E a economia, ela cresceu 3% agora em 2024. Agora também temos a menor taxa de desemprego, que é 7% desde 2012. E o Lula, em todos os discursos de campanha dele, ele falava: eu vou colocar o pobre no orçamento, fazer com que o pobre ele ganhe bem, que ele consiga ter o lazer, que ele consiga comprar não só a comida necessária para sobreviver, mas ele consiga comprar algo que ele tem vontade. E é isso que ele está fazendo, né? Quando zera... tem a isenção do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e diminui quem ganha até R$7.000, reduz, está dando oportunidade para o pobre ter mais condições. Que essa classe são os trabalhadores das empresas, professores, vai atingir diretamente a classe trabalhadora que tem a maior dificuldade. E dá um poder maior de compra para essas pessoas, né? Então vai ser quase um salário a mais durante o ano. Então você vai comprar, poder viajar, vai poder comprar roupa, vai poder ter lazer. Então, eu acredito que o Haddad, o Lula, está desenvolvendo um papel muito importante, principalmente para o compromisso de campanha que ele fez. E os ricos, eles precisam pagar, quem é milionário, precisam pagar os impostos corretamente, que hoje não pagam. E é isso que o Haddad está tentando fazer esse enfrentamento, e tem dificuldade porque o Congresso, em sua maioria, é um Congresso que puxa para o grupo, por interesse pessoal deles. Então, por isso que essa eleição eu considero muito importante, um desafio muito importante a reeleição do Lula, mas também para poder eleger os deputados federais do campo progressista para poder ajudar o Lula a continuar esse trabalho que ele está fazendo. E a questão desses projetos assim, da economia está avançando, os programas sociais também, assim, avançando demais, inclusive Cotimbu ganhou muitos projetos, como Minha Casa Minha Vida, como o PAC, como urbanização das favelas, regularização fundiária, essa nossa região... Universidades federais, institutos federais, escolas integrais, isso tudo, o governo federal está muito alinhado com a nossa região.
e com o Brasil. Só que aí a informação que chega para a população, que aí é onde que a direita está avançando na questão da divulgação e do algarismo, é que tudo está ruim, que não está funcionando, que é o pior governo. Então, esse que é o que você estava comentando da frase pronta. Essa frase pronta, ela chega assim, de uma forma muito rápida, e a população muitas vezes não procura a informação correta para saber, de fato, o que o governo está fazendo, quais as ações que estão fazendo, que está melhorando a vida das pessoas. Zerar o imposto da cesta básica, diminuir os valores do arroz, do feijão. Então, a população está sentindo a melhora, mas a gente precisa tem esse desafio de chegar, de fato, à informação. Deles sentirem, mas também de chegar à informação que o governo está fazendo bem para a vida deles, né? E eu acredito que o governo do Lula está sendo um governo positivo, que está conseguindo alcançar os objetivos, mas que essa disputa que foi muito pequena na eleição de 2022, ela continuou durante todo esse período do mandato. Então, eles não pararam. Então, foi governando e tentando reverter a situação de todas essas fake news. Então, é um processo muito difícil. Então, nosso desafio 2026 agora é um desafio além de mostrar os nossos projetos, que as pessoas entendam que o governo está avançando, é combater essas fake news, que é um processo muito difícil. Queria que você fizesse uma análise do PT na região. Eu acho que você foi a mais votada da região, acho que candidata a prefeita. E o PT antigamente tinha um cinturão vermelho. Sim. Hoje, praticamente, não tem nenhum prefeito aqui na região. Não. Queria que você fizesse uma análise. Por que o PT caiu tanto na região? Você acha que é a conjuntura nacional? A direita avançou muito? Foi a conjuntura nacional. A direita avançou muito na nossa região. Essa questão da estrutura, você pega, né, os candidatos muito bem estruturados financeiramente, e eles estão avançando na base que a gente sempre foi muito forte. E eles avançando com as emendas, que essas emendas eles garantem o território, né, de apoio para eles, e agora a gente precisa refazer esse caminho, né? Essa região foi um cinturão vermelho importante com prefeitos, com vereadores. Hoje nós temos 6 vereadores, que eu acredito que já é iniciando, né, deu um fôlego, né? Inclusive em Imbu temos um vereador do PT que é o Uriel, e tem em Osasco, que é o Heber do Juntós, com o coletivo, e o Tato, que é o Carlos Tato, assim, 3 jovens que traz uma renovação para o partido. Aí tem o Naldo de Carapicuíba, tem o Cidinho de Pirapora, tem o Silvio, que veio para o PT agora. Então, eu acredito que essa oxigenação que deu nessa eleição de 2024, esse é um desafio que nós precisamos ter agora, que é reconstruir as lideranças, fortalecer as lideranças, e o PT vai ser importante nesse processo, para a gente conseguir fortalecer, trazer lideranças que estão aí despontando e não deixar ir para esse campo da direita, trazer e mostrar o potencial que as políticas públicas faz na vida das pessoas, essa transformação. Quem é que faz a transformação de verdade? Então, a gente tem esse desafio que é recuperar esse cinturão vermelho. E a gente achava que o PT... Muita gente comenta, que o PT ia acabar. Que o PT ia acabar, que depois de tantas denúncias, depois de tanta coisa que fizeram, a prisão do Lula e tal. Mas quem acabou mesmo foi o PSDB. Como é que foi? Como é que pode isso? Pois é, interessante. É que o pessoal... Como é que você vê o PSDB, que era um partido potência, que era, né, teve presidente da República, vários governadores, e hoje está fazendo uma federação com o Podemos. Principalmente as disputas internas, eu acredito que esse movimento do Dória, da briga, de ser a todo custo naquele momento, de não construir, fez algumas figuras saírem do partido. Isso é ruim. Então, quando não tem uma construção, uma articulação e uma relação para se organizar, a tendência é, de fato, acabar. E é muito diferente do PT, porque o PT, a gente tem a disputa interna, tem os debates, mas passou a unidade, é a união. A gente estamos juntos para poder organizar. Por isso que eu acredito muito nessa movimentação, nessa esperança de fazer a nossa região crescer. Porque o Edinho, que agora vai ser que é o nosso candidato a presidente nacional,
ele tem um olhar muito para a base, para a escuta, para o diálogo, e é importante ele ter esse processo para entender o que a gente precisa para poder se organizar e avançar, tanto para o desafio de reeleger o Lula, como de fazer esse enfrentamento do crescimento ainda maior do PT nas regiões, né? Eu queria que você comentasse sobre a sua candidatura à macro da região de Osasco, né? Quais são suas propostas, como é que você vê a situação do partido, quais são os projetos aqui para a região. Queria que você comentasse aí e procure vender seu peixe aí, tem uma eleição próxima aí e o microfone é seu. Ai, obrigada. Esse vai ser um desafio interessante, que dá trabalho, porque é uma organização de 16 cidades. Algumas pessoas mandaram, mas você vai sair do Embu? Eu falei, não, a macro ela representa Embu, representa Carapicuíba, Osasco, Cotia, Taboão, Jequitiba, São Lourenço, Santana do Parnaíba, Cajamá, Barueri, Itapevi, 16 cidades que estão alinhadas, que eu vou precisar ter esse olhar do cuidado. Então, quando eu aceitei o desafio, eu sabia o enfrentamento que eu precisaria fazer para poder organizar junto com os diretórios eleitos. E o interessante é que minha candidatura ela não surgiu porque eu falei, eu quero ser a coordenadora da macro. Foi a militância que pediu, não, você tem que organizar, ajudar a gente. E aí eu aceitei esse desafio, porque eu entendo que a nossa macro tem tudo para poder crescer e voltar a ser o cinturão vermelho. Tem tudo para termos a nossa candidatura eleita em 2028 e outros candidatos com possibilidade de serem eleitos em 2028. Então, essa construção depende das nossas ações pós-PED. Então, eu, como coordenadora da macro, estou com um grupo de apoio muito importante, né? Um grupo que dentro da macro é referência, como o Sérgio Ribeiro, que foi ex-prefeito, o Emídio, que é deputado, o João Paulo também está dentro, né, que são da CNB, que eu faço parte da corrente da CNB. Os vereadores aqui da região também estão apoiando a minha candidatura. A militância, as mulheres, jovens também estão juntos. Então, a minha candidatura criou um corpo de referência que representa essa transformação, essa continuidade da luta, do legado que o Valdir também, que é coordenador, está me apoiando, mas também uma esperança de conseguir alcançar esses objetivos, como o fortalecimento do PT na região. E aí passou a eleição, qual que é o compromisso? É unidade. E é isso que eu estou falando em cada reunião que eu estou indo nas cidades. Passou dia 6 de julho, está tendo as disputas aí dos candidatos municipais, as chapas, ter a composição, porque tem a composição do percentual de cada chapa, organizar e fazer um planejamento estratégico do que nós queremos em cada cidade. O que nós queremos em Cotia? Nós temos hoje um vereador, mas nós queremos só um vereador, nós queremos alcançar a possibilidade de ter 2, 3 vereadores, nós vamos ter o apoio ao Formiga, qual que vai ser a estratégia aqui em Cotia? Qual a estratégia vai ser em Carapicuíba? Vai ser lançar a candidatura? Vai ser, além de ter um vereador, ter a possibilidade de ter mais 2, 3 vereadores? Para isso, a gente precisa fazer o planejamento. E é isso que eu quero construir com cada cidade, a realidade... Porque tem cidade que o PT diminuiu muito, porque entrou num grupo de apoio, mas entrou de uma forma sem discutir, sem articular, e depois fica sombra do governo, e isso é ruim. Então, a gente precisa pensar com cada membro, com cada militante, e organizar o partido para que a gente consiga se fortalecer, principalmente para o desafio 2026. Então, eu quero organizar, quero buscar para cada cidade ter uma sede, que não é fácil, e essa sede não é só para ter a reunião mensal, é para ter o acolhimento da população, é para a população ver como referência, ter cultura, ter aula de dança, ter atividades com a terceira idade, ter o cursinho pré-vestibular. Então, tem os nossos deputados que têm emenda, tem que mandar para as associações das cidades, em parceria com o PT, e fazer as atividades acontecerem. Então, a gente representa os programas sociais, as ações sociais. A gente precisa, de fato, mostrar em cada espaço, em cada cidade, o que o PT já está fazendo na vida de cada um. Então, eu quero... É um desafio, muito trabalho,
mas eu estou muito disposta a fazer isso e organizar as lideranças, principalmente olhando as lideranças de mulheres jovens, como eu disse, se não tiver o apoio para a mulher ficar na política, ela sai. Se não tiver o incentivo para o jovem vir para o PT, ele não vem. Então, a gente tem esse desafio também de mostrar que o PT é atrativo, que é de luta, que é organizado, mas que é um local como uma família para se realmente se confraternizar, se organizar para a gente conseguir alcançar os objetivos, que é defender a população. Então, a minha candidatura a Macro Osasco representa essa esperança. E a militância está sentindo em todas as falas que a minha coragem que eu tive em Budas Artes de fazer um enfrentamento, de não abaixar a cabeça, é essa coragem que eles esperam que eu esteja como coordenadora da Macro. E eu eleita, você é a primeira mulher coordenadora da Macro. Só lembrando que essa é uma eleição interna do PT, não é uma eleição... Até queria mandar um abraço para o Rodrigo, que é o candidato aí também, que na verdade é uma eleição interna do partido, que não tem nada a ver com eleições normais aí, né? Só os filiados podem votar, quem for da região. Agora, o coordenador, ele, por exemplo, não é igual aos outros partidos, né? Que só é coordenador por enfeite. Pode mandar, tem voz ativa lá, como é que é isso? Tem voz, o Valdir... Porque a gente vê muitos partidos aí que colocam mulher, mas... Por exemplo, o Valdir e o Irineu, eles são os coordenadores, eles foram sempre atuantes. E a minha coordenação não vai ser diferente, vai ser uma coordenação que é para lutar por espaço. Inclusive, eu já tenho algumas demandas para estadual, que é essa questão das sedes, de fortalecer as lideranças. Tudo isso eu vou brigar para que a estadual e nacional estejam ao nosso lado para garantir que a gente consiga avançar. Então, a coordenação, ela de fato tem posição, de fato ela tem voz, tem voto dentro da estadual e nacional. Inclusive, eu também estou na chapa nacional, então é uma forma de construir e garantir que as nossas pautas, além de defendidas, sejam implementadas. Rosângela, gostaria de agradecer sua presença e pedir as palavras finais aí do Valtão e sua. Valtão, quer fazer uma última intervenção? Eu queria agradecer a Rosângela, porque eu convidei, ela de pronto aceitou, só tinha uma data que ela falou que esse dia eu não posso, mas esse dia eu posso, e ela aceitou e veio aqui debater com a gente, falar com a gente sobre o Partido dos Trabalhadores, deixar aberto, Rosângela, para você falar aí as suas considerações finais e agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E o Repórter Pode estar à sua disposição. E fale também sobre suas redes sociais, tudo. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de ter esse espaço para falar sobre esse processo interno do partido, que é um processo importante, democrático, para fazer essa oxigenação. Estávamos há 6 anos sem ter essa movimentação, e agora está muito movimentado, e essa mobilização de cada diretório faz com que a militância tenha realmente essa esperança de transformação. E a minha candidatura, eu vejo que esse acolhimento, essa aceitação é muito importante para que a gente consiga avançar no debate, enfrentamento da política da região. Como você falou, o que a gente pode fazer enquanto macro e cada diretório em cada cidade de oposição ou de situação, quais as ações que a gente pode fazer para defender a população. Então, quero realmente tirar algumas ações que às vezes está só no planejamento e colocar em prática. E eu agradeço por esse espaço, porque a candidatura a macro, como algumas pessoas frisam, assim, não é enfeite, é de luta, é para poder realmente representar. E aí eu, sendo a primeira coordenadora mulher, vou ter que mostrar ainda muito mais, né? Então, peço aí o voto para quem é filiado do PT na região, votar a Rosângela Santos 780 e na chapa 880. O Lula participa disso, Rosângela? Participa, ele vai lá votar, tudo, ele participa. O apoio dele é dentro da CNB, todos os candidatos da CNB. Nossa, então aí fica fácil. Todos da CNB. E aí eu peço para que a população da região acompanhe minhas redes sociais, Rosângela SP13, que é Rosângela Santos no Instagram, no Facebook, e acompanhe meu trabalho, tanto de luta de oposição em Budas Artes, como dentro agora do cenário político da região.
E agradeço vocês novamente. E quem quiser assistir é só entrar no Repórter Pod, no Repórter Regional no YouTube. Vai estar lá a entrevista da Rosângela Santos, falando tudo lá. E esse foi mais um Repórter Pod. Agradeço a todos. Rosângela, Valtão, fica com Deus e até a próxima. Valeu. Obrigada.